direito à proteção social é a gente poder pensar quais são os parâmetros, os fundamentos e as mediações que a gente utiliza nas avaliações dessas famílias, porque elas vão ser avaliadas. De que lugar que a gente vai avaliar, né? Então, nossa, eu sei porque tá só saindo. Eu só quero, antes de fazer esse preâmbulo, as pessoas, né, me apresentaram do ponto de vista acadêmico, mas eu quero só trazer um pouco a minha experiência, um pouco da minha trajetória. Por que esse discurso da não aderência? Por que eu fui estudar sobre isso? Então, hoje eu estou há 10 anos como assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, numa comarca na Grande São Paulo. É uma cidade de 40 mil habitantes. Mas até a minha chegada ao tribunal, por 10 anos, eu fui trabalhadora do SUAS, Proteção Social Básica, CRAS, Territórios, Promoção, Proteção às Famílias. E aí a minha chegada ao judiciário, uma instituição plena de contradições, como todas as instituições, né? E a Nega, que é uma das participantes da minha pesquisa, ela define muito lindamente esse espaço, né? Que ela diz, eles querem fazer justiça fazendo injustiça. E aí, muito desse lugar que até então eu atuava, que era como assistente social de um CRAS, quando eu recebia os processos, sobretudo de medida protetiva, e que tinham sido ali determinados o afastamento de crianças e adolescentes das suas famílias, eu começava a pensar, porque os autos processuais ainda eram físicos, e eles eram instruídos com uma série de relatórios sobretudo da rede de serviços de assistentes sociais e psicólogos, em sua maioria, mas também tinham relatórios da saúde, do conselho tutelar, e que informavam que essa família já é acompanhada há 10 anos, por exemplo, mas ela não aderiu. Ela não aderiu a nenhum dos encaminhamentos que a gente propôs, e aí o desfecho possível é a destituição do poder familiar e a colocação dessas crianças, sobretudo, em famílias adotivas. E aí, desse lugar que eu vinha, eu começava a me perguntar, tá, mas quais foram os caminhos percorridos por essas famílias em termos de acesso à rede, de serviços, a proteções, à política pública, antes que suas vidas fossem judicializadas? Esse acesso, ele é suficiente para garantir o retorno delas ao convívio com os filhos? Ou a gente tem outras mediações? E aí eu fui vendo, por exemplo, que a mediação da adoção, ela é algo que aparece muito fortemente nas avaliações dessas famílias. E a Nega também me interpela e me pergunta assim, ô Grace, mas por que eu sirvo para ser mãe da minha filha de 15 e eu não sirvo para ser mãe da minha filha de 5? Tem então diferenças nas avaliações, a depender da idade e da possibilidade concreta dessa criança ser colocada em contexto adotivo? A gente usa pesos, medidas diferentes, a gente aumenta ou diminui essa régua a depender da possibilidade dessa criança ser colocada em contexto adotivo? E aí é isso que me leva a estudar sobre isso, a pensar sobre isso. E agora eu estou voltando. Gente, eu consigo. Camila, você passa por mim? Acho que tem que colocar no modo apresentação de novo. Então, a ideia é a gente poder refletir um pouco sobre isso. Eu quis fazer esse preâmbulo, pode passar, Camila. Porque eu quis fazer um pouco esse preâmbulo, um pouco para dizer de onde eu parto, né, qual é a minha intencionalidade. Então, não é que eu não reconheça que não há famílias desprotetivas. Há famílias desprotetivas, né? Já veio, mas a gente precisa escancarar, descortinar uma naturalização, uma desumanização, uma automatização dessa impossibilidade do cuidado e uma responsabilização individual das famílias, e aí, sobretudo, das mulheres, em relação à incapacidade delas cuidarem e protegerem os seus filhos, né? Então, eu vou trazer ao longo da minha fala, eu vou com certeza pular muitos slides, porque o tempo vai chegar. Eu vou trazer algumas falas das mulheres, de trabalhadores e trabalhadoras que eu entrevistei ao longo da minha pesquisa, para ir dando essa materialidade. E desde sempre eu agradeço e honro a possibilidade de ter acessado essas histórias, de ter acessado as suas lutas, as suas resistências e existências. E eu falo que tem sido a minha tarefa de vida poder ecoar essas vozes, né, como diz Conceição Evaristo, para de fato a gente poder refletir, descortinando
muitas violências e violações que têm acontecido em nome de discursos de proteção. Então esse ali era o meu livro, que é a minha dissertação, pode passar, Camila. E aí foi até interessante, pode passar, que o Iberê trouxe várias situações de uso de substâncias psicoativas. E isso eu vi muito na minha pesquisa do mestrado, o quanto que, quando havia ali a presença de uso de substâncias psicoativas, e se isso estava atrelado à trajetória de rua, era quase como um automático, um carimbo automático da incapacidade do cuidado. E aí, no doutorado, eu quis ir atrás de experiências em que essa maternidade, essa paternidade, ela foi possível, mesmo em situações ali em que essas crianças tinham sido afastadas dessas famílias e havia a presença de uso de substâncias psicoativas e trajetórias de rua. Aí eu me perguntava, a maternidade ela é possível nessa situação? E se é possível, vamos conhecer e entender que mediações, que determinações influenciaram nessa permanência. E aí essa é uma fala da Vagalume, eu uso no título da tese, porque aí eu vou problematizar essas resistências e resistências à retirada compulsória de filhos e filhas pelo Estado. E a fala da Vagalume, ela demarca esse lugar, né? Nós somos gente, nós pode ser mãe. Porque o quanto que essas mulheres, elas são desumanizadas, né? Elas entram numa zona do não ser, como diz Fanon. E aí, automaticamente, elas são desumanizadas, né? E elas são carimbadas como incapazes de poder ser mães. E a Vagalume, ela tem o filho retirado na maternidade, no momento do nascimento. A criança, depois é acolhida para a avó. E quando eu a entrevisto, 9 anos depois, ela estava com a guarda do seu filho. Ela é uma mulher que, por um período, ela esteve na região conhecida em São Paulo como Cracolândia. Ela chega à maternidade sem documento, levada pelo SAMU. E ela até diz, Grace, eu sei que naquele momento eu não tinha condições de cuidar do meu filho. E que a assistente social tomou a melhor decisão ali, que era para ela. Mas existiam outras possibilidades. Não era o acolhimento a resposta. Tinha minha mãe. Por que ela não consultou minha mãe? Por que a minha família não foi consultada, né, antes dessa retirada? Pode passar, Camila. Então, uma das primeiras questões, assim, para a gente pensar quem são essas famílias que têm suas vidas judicializadas? De que família a gente fala? Porque a gente viu que essa avaliação, a gente vai fazendo avaliações a todo tempo, né? E a quem é autorizada essa retirada dos filhos e filhas? São todas as pessoas? Nas famílias que vocês atendem, vocês percebem que há algumas características que estão ali presentes? E aí eu trouxe essas duas imagens, eu queria que vocês ficassem um pouquinho com elas. E vejam se ela causa algum incômodo, que incômodo seria, se elas trazem algumas lembranças a vocês. Essa primeira imagem, ela é uma escultura de um artista Leduivo e ela chama Democracia Racial. É uma escultura itinerante, hoje ela está exposta ao lado do Rio São Francisco, em Juazeiro, na Bahia. A segunda tela, ela é a tela de um artista piauiense, o Lucílio Albuquerque, de 1912, chama Mãe Preta. E essas duas telas, eles trazem aí a figura das mães pretas, né, das amas de leite. E elas vão problematizar o racismo e a naturalização que a gente tem do racismo no Brasil. Quando eu olho para a tela da Lucila, né, do Lucílio Albuquerque, da Mãe Preta, me chama muita atenção o olhar da Mãe Preta, né, ali ao amamentar esse filho branco, ao amamentar essa criança branca, e olhar para o filho dela que está no chão. Então é uma maternidade que por vezes ela é negada para si, mas que ela serve a interesses dos outros. Se vocês verem a escultura, né, do Ivo, você também tem uma criança raquítica embaixo, né, que está ali ao bem-estar, para servir ao bem-estar das crianças brancas que estão gordinhas, né, bem alimentadas, enquanto ela está lá embaixo. A expressão, a mulher, ela não tem expressão, ela não tem olhos, não tem nariz, não tem boca, não tem expressão. Então essa perspectiva, né, mais animalizada, desumanizada que a gente tem, né, em relação a essas mulheres. E por que eu trago isso? Porque se a gente for olhar quem são as famílias que têm os filhos afastados dos seus convívios, é interessante, quando a gente vai olhar os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a gente não acha informações sobre quem são essas famílias.
A gente tem informações sobre quem são os postulantes à adoção, inclusive o sistema passou recentemente por uma mudança, agora vai, né, a gente vai poder coletar o quesito raça-cor desses postulantes, a sua identidade de gênero. A gente tem informações das características das crianças que estão em acolhimento, que estão disponíveis ali aptas para adoção, mas a gente não tem quem são essas famílias de origem. E por que a gente não tem? Vocês já se perguntaram? A quem serve esse silenciamento? Quando nos autos aparece ali lugar incerto e não sabido, anda muito mais rápido o processo quando a mãe está no lugar incerto e não sabido, né? A gente cita por edital, rapidamente essa criança ela é destituída e ela é colocada numa família adotiva. E aí, como a gente não tem esses dados, eu fui olhar os dados então dessas crianças para a gente tentar ver então quem são essas famílias. E aí, esse diagnóstico do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, publicado em 2020, ele diz que naquele momento, das 34.157 crianças e adolescentes que estavam acolhidos, 64,3% eram de crianças negras. A minha pesquisa, que tem como território a cidade de São Paulo, quando eu fui também observar qual o quesito raça-cor dessas crianças e adolescentes em acolhimento, ali no ano de 2009, que passaram pelo serviço de acolhimento na cidade de São Paulo, dos 4.315 registros, 2.870 eram de crianças e adolescentes identificados como negros e negras. Então a gente tem aí que os corpos que são judicializados e que são tipificados como incapazes de poder cuidar do seu filho são majoritariamente corpos negros. E aí o quanto que esse debate da inferioridade racial, ele vai influenciar inclusive a avaliação, como é que a gente vai avaliar essas famílias negras e qual lugar que elas vão ocupar nessas nossas avaliações. Isso a gente precisa olhar. Se a gente vai pegar o diagnóstico também do CNJ, foi um estudo bem interessante que eles fizeram a partir do Sistema Nacional de Adoção, foi publicado em 2022, eles vão observar tanto a destituição do poder familiar, os acolhimentos, sobretudo na primeira infância. E aí, quando se observa ali os dados em relação aos motivos de acolhimento, segundo o CNJ, o que aparece como mais frequente? 15.449, motivo negligência. Mas eu quero chamar a atenção também para o motivo, né? Pais ou responsáveis, dependentes químicos ou alcoolistas. A gente tem uma alteração do artigo 19 do ECA, que retira ali essa questão, mas o quanto que ainda é vigente, né? Os acolhimentos pelas situações de uso de substâncias. Devolução por tentativa de colocação familiar e carência de recursos materiais. Então, apesar ali do ECA dizer, olha, a pobreza ela não é motivo suficiente para acolhimento, a gente ainda acolhe por carências de questões materiais. E aí, vamos olhar um pouquinho para a negligência, né? Porque aí a gente até comentou um pouco pela manhã, eu tenho dito que negligência é um termo guarda-chuva, que tudo cabe. Então, assim, não sei onde colocar, coloca onde, coloca no guarda-chuva da negligência. E aí, ele por si só, ele é um termo que ele tem um teor valorativo negativo muito grande. E o quanto que ele fala muito mais, né? Ele é de uma perspectiva muito mais moralista dessas famílias, do que de fato ele traz as desproteções vividas por elas. Porque quando a gente vai se aproximar da realidade, pode passar, Camila, de quem são essas famílias, a gente vai ver que são famílias majoritariamente são mulheres, em que as mulheres ganham a centralidade. E aí é muito interessante a gente poder pensar como é que a gente faz o debate de gênero nas nossas avaliações, porque mesmo quem é que a gente chama para as avaliações, quem é que a gente exige que cumpra as adesões aos encaminhamentos? São as mulheres. Mesmo na família extensa, quem aparece mais ou quem é convocado mais são as mulheres, são as avós, são as tias, e são do lado materno, né? Às vezes do lado paterno pouco a gente chama. Na pesquisa da Janaína Dantas, que ela estuda sobre destituição do poder familiar, ela traz um relato de uma das entrevistadas dela, que ela diz assim, olha, quando o homem sozinho a gente desconfia, precisa ter uma mulher junto. Então, assim, mesmo quando tem ali esse familiar extenso, ele é um homem, como é que esse homem é avaliado como perspectiva de cuidado dessa criança? São questões para a gente poder pensar, né? Então, são mulheres majoritariamente negras, jovens, com até 35 anos de idade, que não chegaram sequer a concluir o ensino fundamental, que têm trabalhos precarizados, né? Currículos de trabalhos precarizados, seja na informalidade ou no subemprego.
que vivem em moradias precárias e o quanto que as suas trajetórias elas são marcadas por essas desigualdades sociais, raciais e a negação de direitos humanos fundamentais, né? Então, é um pouco, quando a gente fala de quem são essas famílias, a gente tem aí isso bem, né, delimitado. E é importante a gente pensar, já tem uma plaquinha de 10 minutos, eu vou dar um salto lá para o final, da gente poder pensar assim, qual é a concepção de família que media ou que orienta a avaliação de vocês quando vocês estão avaliando uma família. Isso a gente precisa ter muito evidente, porque na minha pesquisa eu fui observando o quanto que, e aí a Cynthia Sartre ela vai dizer, estranhamos os nossos próprios referenciais nas avaliações dessas famílias, ou a gente imputa a ela esses referenciais e exige que elas cumpram isso. A gente precisa pensar, na minha pesquisa, aparecia muito isso, qual é a minha compreensão de família, né? Então, eu vivia assim, a minha família era assim. É a sua referência. É óbvio que toda avaliação ela vai ter aspectos objetivos e subjetivos, porque não existe, né, a neutralidade, pelo menos no serviço social a gente não defende isso. Mas a questão é o quanto que a gente transforma os nossos aspectos subjetivos em verdades. A gente viu esse exemplo aqui pela manhã, né, quando a Valentina nos conta a sua história. E aí foi muito interessante ver essa dimensão da humanidade enquanto profissionais, porque quando a nega diz, a Vagalume diz, nós somos gente, nós pode ser mãe, no momento que a gente se desumaniza, a gente também desumaniza o outro, né? E aí eu não consigo acessar a humanidade do outro. Porque a Saramago nos diz, se seu coração é de ferro, bom proveito, o meu fizeram de carne e sangra todo dia. Só que esse sangrar, a gente não pode se perder ali, porque essas famílias elas precisam de respostas profissionais. Então, acho que era a Mariana, né, quando ela traz, que era a profissional que acompanhou a Valentina, ela dizia assim, olha, estava ali normatizado, ninguém queria dizer como você vai usar todo o seu recurso para a viagem na Venezuela. Como é que a gente, então, pensa os nossos encaminhamentos, como é que a gente pensa as avaliações com essas famílias, não baseada nesses parâmetros rígidos aqui que estão fechados, como é que eu faço essa avaliação a partir da realidade vivida. Então, é essa família vivida e não essa família pensada por mim. A gente precisa fazer essas conexões, porque senão a gente entra nas responsabilizações individuais. E aí a gente chega ao ponto de dizer assim, olha, numa audiência concentrada, a gente chama todo mundo, chama a saúde, chama a habitação, aí o pessoal fala assim, não há recursos. Aí não há recursos e a família que é responsabilizada por uma desproteção que não é só dela. Porque as legislações, elas deixam muito evidentes. E aí a gente tem um debate dual, né? Ou a criança ou a família. E o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele traz isso muito interessante. Como é que a gente pensa, como é que a gente intercambia esses direitos, né? Como é que a gente intercruza isso? Como é que a gente pensa que protegendo essa família, porque lá está dito, para que a família possa proteger, ela precisa ser protegida. Como é que a gente faz isso, né? Ou não, a gente separa, a gente, pelo discurso do melhor interesse da criança, né? E aí é pensar a serviço do que esse discurso está posto, a gente separa, a gente aparta, e aí essa mulher ela fica de fora. E aí ela só vai se tornar visível para o sistema de novo quando ela tiver uma próxima gestação. E aí o grande desafio é como é que a gente cuida e oferta cuidado para essa mulher, independente do desfecho que a ação judicial vai ter. Porque ela tem o direito, inclusive, ao luto, a ter um espaço de escuta desse luto da perda do filho dela. O que a gente faz com isso? Não, a gente deixa ela lá e ela vai se tornar de novo, ela entra no sistema de novo quando ela tiver um próximo filho. Então, essas são questões para a gente pensar. E aí, pode pular comigo. Acho que só para fechar, pode passar, que aí eu sempre falei para a Camila, eu sempre faço mais slides, pode passar, do que... quero só entrar no ponto de vista, na questão técnica, né, da escuta. Isso, aí. Então, para fechar, pode passar. Para fechar, né, e chamando para essa discussão nossa técnica e os fundamentos que a gente utiliza, gosto muito da Carolina Maria de Jesus. E eu acho que a Carolina, acho não, né, tenho certeza, a Carolina nos ensina muito a pensar o trabalho que a gente desenvolve com as famílias. E aí esse trecho dela do diário é muito interessante, né? Ela fala assim, em junho de 57 eu fiquei doente e eu percorri as sedes do serviço social. Devido a carregar muito peso, muito ferro, eu fiquei com a dor nos rins. Para não ver os meus filhos passar fome, eu fui pedir auxílio ao propalado do serviço social. Foi lá que vi as lágrimas de desigualdade nos olhos dos pobres. Como é urgente ver os dramas que ali se desenrolam, a ironia com que são tratados os pobres,
A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Eu fui ao Palácio, o Palácio me mandou para a Avenida Brigadeiro, a Avenida Brigadeiro me mandou lá para o Serviço Social da Santa Casa. Eu falei com a Dona Maria, que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e me disse nada. Resolvi ir ao Palácio, enfrentei a fila e aí fui lá falar com o seu Alcides. Bom, seu Alcides, eu vim aqui pedir um auxílio porque eu estou doente. O senhor me mandou ir para todos esses lugares e eu gastei o único dinheiro que eu tinha com as conduções. E aí o seu Alcides disse, prende ela. Esse trecho do Diário de Carolina, ele nos amplia a possibilidade de pensar várias coisas. Então, quando ela fala assim, disseram-me tantas coisas e ouviu-me, né, e respondeu-me tantas coisas e não me disse nada. Quando a gente vai entrevistar essas famílias e conhecer as histórias delas, né, de onde que eu parto? Eu parto das normativas rígidas, dos instrumentais rígidos, ou eu estou ali disponível para que ela possa me contar a sua história? A gente dá a volta toda, como diz Saramago, ou a gente fica na dimensão do aparente, né? Porque as políticas públicas, os serviços, eles são feitos em caixinhas. As famílias, elas são tipificadas naturalmente, porque para acessar determinado direito, ela tem que ser tipificada. A guia de acolhimento, a gente tem que tipificar ela em algum quadradinho daquele. Eu fico com isso ou eu dou a volta toda? Tento entender quem é essa família, qual é a sua realidade. Eu fico com a não aderência, né, com a negligência, tá, mas o que é isso? Eu fico com o uso de substâncias psicoativas, mas quem é a vagalume para além do uso de substâncias psicoativas? Por que chama mais atenção ali o uso de substância dela do que o fato de ter uma mulher gestante em situação de rua? Como que a gente vai fazendo essas questões, né? Ou quando ela vai dizer, e aí é muito legal, que aí o seu Alcides, no final ela usa todo o dinheiro, ela não tem a resposta, e o seu Alcides ainda desprende ela. O quanto que tem uma dimensão nossa de um saber-poder, né? Porque nós temos expertise, nós somos chamados a atuar. A gente constrói verdades sobre essas famílias. E que verdades são essas que a gente tem construído, né? É importante a gente poder pensar isso. Aqui é a coisa da régua, mas vai dar que é poder pensar isso, qual é essa régua que eu uso para medir as famílias. Então não é que as famílias, como é que a gente... Você tem a sua própria concepção de cuidado, de família, e não é o fato, por exemplo, da vagalume, ela não ter alcançado a tua ideia de cuidado, que não quer dizer que ela não cuida. Como é que a gente pensa as formas de cuidado com as famílias quilombolas, com as famílias indígenas, com as famílias migrantes, né? Ela trazia esqueci o nome dela. A Valentina trazia, né? Porque quer ser imigrante nessa cidade. Como é que a gente acolhe isso? Eu lembro de uma profissional que trouxe que uma criança, acho que era haitiana, não era, ela estava no serviço de acolhimento e vários dias ela estava sem comer. E aí as pessoas ficavam perguntando, nossa, o que está acontecendo? É o impacto do acolhimento e tal. Mas aí quando foram ver, quais eram as comidas que ela estava habituada a comer? Então tinha muito fubá, o pirão. E tem essa comida, né, do serviço de acolhimento. Como é que a gente conversa pensando isso também a partir das necessidades, reconhecendo as necessidades culturais? E aí, para fechar mesmo, gente, pode passar, Camila. Aqui é só uma fala da Nega, que eu acho que é muito interessante ela pensar, para poder dizer isso, né? Porque a Carolina nos diz, olha, eu fui para Brigadeiro, eu fui para tanto lugar. Como é que a gente constrói essa lógica dos encaminhamentos, né? Porque aí as não aderências, elas partem desses encaminhamentos. Como é que a gente constrói encaminhamentos com sentido, que façam sentido? Será que ela precisa, uso de substância psicoativa, tem que ir para o CAPS? Qual é o que faz sentido? Por exemplo, a vagalume, o que fez sentido na vida dela não foi o CAPS. Ela até falou, Graça, eu fui no CAPS, mas para mim não funcionou a redução de danos. E aí, para a vagalume, não funcionou a redução de danos. Para ela, o que fez sentido foi o NA. Para a Maia, para ela, o que fez sentido foi o CAPS, a coletividade está ali. Então, assim, a gente precisa poder dialogar com esses encaminhamentos a partir das necessidades concretas daquelas famílias. E aí, ela vai dar conta de ir para todos esses espaços, ou a gente parte de assim, qual é o lugar que ela tem referência? Qual é o profissional que é de CRAS, é de CRES, é disso, daquilo, onde ela tem vínculo? A gente vai querendo que as famílias fiquem encaixadas, né, em todos os serviços, só que elas não compreendem isso, né? Então, como é que a gente vai construir esses vínculos? Pode passar. Acho que só chegar naquele das escutas. Então, eu tenho falado disso, né, problematizando de como é que quando a gente se relaciona com essas famílias, dessa escuta que é ético-política, porque às vezes a gente fala de uma escuta que é qualificada, e aí eu sempre pergunto, mas o que qualifica a escuta?
Não basta ter ouvidos para ouvir, né? Então, essa escuta ético-política, ela é uma escuta que ela é descomprometida, ela não é descomprometida, ela não está ali fechada num aspecto cronológico. É uma escuta que você dá a volta toda, né? De que você está ali disponível para escutar o outro, para não automatizar de forma dada, como uma fotografia estanque, né? Eu já ouvi situações, por exemplo, como ela já foi destituída do poder familiar, a gente já tem jurisprudência. E aí essas fotografias fixas. Como é que eu olho essa realidade dela agora? Ok, lá atrás ela não conseguiu cuidar, mas e agora? Quem é essa mulher agora? A gente precisa atualizar essas fotografias, né? E a gente pode ir para o último, porque só para terminar mesmo, porque já deu meu tempo. Vejo quantos slides que eu fiz, né? Esses itinerários, eles estão na minha tese. Justamente eu fui tentar ver o que as famílias contam, porque a gente vai falando assim, olha, a retaguarda familiar é um aspecto muito importante para o desacolhimento. E aí eu fiz o que eu chamei desses itinerários para tentar ver o que foi significativo e fez a diferença ali na vida dessas mulheres para conseguirem ficar com seus filhos. E aí perceba, o que é azulzinho é os serviços, né? Então ela pagando, por exemplo, para ela fez sentido a mãe, o INA, a Anja, que é uma assistente social do programa de Braços Abertos que tinha em São Paulo, que fez toda a diferença na vida dela. Mas o próximo, que é o da Maia, por exemplo, ela não tem nenhuma retaguarda familiar. E a Maia teve o Noé acolhido, ele ficou 1 ano acolhido. A Maia e o Nelson estavam em situação de rua, eles ficaram um tempo em São Paulo num serviço que chama Autonomia Familiar. E, olha, vejam que fez a diferença no caminho protetivo da Maia foram os serviços. Então, mesmo quando não tem retaguarda familiar, é possível, né? Para ela, o que fez a diferença foi o apoio. Defensoria Pública, redenção na rua, consultório na rua, vários serviços que foram importantes no amparo e apoio para que ela conseguisse ter o filho de volta depois de 1 ano acolhido, o Noé desacolhido para eles, né? Vai para o último, Camila. Não, vai volta um pouquinho. Então, acho que para fechar o próximo, tem uma fala da Vagalume que é bastante interessante, que ela traz uma dimensão que, quando eu pergunto para ela, ela tem uma vivência com a assistente social da maternidade, que não foi só o relatório da assistente social, né, que serviu para a criança ir para o acolhimento, mas é óbvio que para ela teve um peso muito grande. Então ela se refere à assistente social da maternidade como é que ela tirou meu filho de mim. E ela teve uma vivência muito importante com a assistente social no programa de Braços Abertos, a quem ela chama de Anja. E aí eu pergunto assim para ela, mas qual é a diferença? Aí ela fala para mim, a diferença, Grace, é acreditar. É uma, olhar para mim e me ver como humana. E a outra, achar que eu era uma mãe lixo e que eu não servia para cuidar do meu filho, porque eu usei drogas. E aí, você entende a diferença? É acreditar, é acreditar. O Silva, que é um psicólogo trabalhador do consultório na rua, ele também traz a dimensão do acreditar. E aí ele diz assim, mas Graça, é um acreditar, não é um acreditar em abstrato, romanceado, é um acreditar técnico, é um acreditar concreto, né, ali avaliativo. E aí, trazendo esse acreditar para a dimensão profissional, é quando a gente não automatiza, a gente não naturaliza e não carimba de imediato essa impossibilidade do cuidado. Porque quando a gente acredita, a gente humaniza, a gente não desumaniza essa mulher. E mesmo que ela não consiga ficar com seu filho, a Janaína, ela não consegue ficar com o filho. O itinerário dela, ele é pobre, tanto em serviços quanto na rede familiar. Mas ela pode ser cuidada, ela teve a sua história cuidada, o luto dela da perda desse filho foi ali acolhido e amparado, né? Então é a gente poder pensar isso. E aí eu termino, né, com o Paulo Freire, quando ele diz, né, ele chama a atenção para esse inédito viável, o campo das possibilidades, o devir com esperança na construção de alternativas coletivas, criando oportunidades que não existem fora de nós próprios, no certo compartilhamento do tempo, à espera de que vamos ao seu encalço, mas nas relações entre nós e o tempo, na intimidade dos acontecimentos, no jogo das contradições. E aí, Emicida fala, outra vez, a esperança na mochila eu ponho. Quanto tempo a gente ainda tem para realizar o nosso sonho? Para que a gente possa sonhar, como diz Ariano Suassuna, uma perspectiva do realista esperançoso. Que a gente possa não se calar, não silenciar e não cometer ali violências e violações em nome de discursos de proteção. Que a gente possa sonhar e sonhar coletivo, que assim a gente consegue aí fazer esses enfrentamentos e colocar de novo a nossa esperança na mochila.
autoestima, mesmo diante de tantas contradições e violações. Obrigada, gente. Aí eu coloquei a minha